Também houve deputados da base do governo Lula defendendo Janones. A deputada Jaque Rocha, da liderança do PT, disse que a raiva contra Janones se deve ao seu apoio a Lula e acusou a oposição de tentar transformar a comissão em um palco para debates sensacionalistas. Eu começaria falando que hoje, dia 4, hoje é dia do meio ambiente, e me surpreende muito, alguns não membros aqui da Comissão de Ética especialmente, trazendo alguns temas de acusações, para além do que aquilo que a gente está analisando no mérito do processo, em relação à quebra de decoro parlamentar ou não, pelo arquivamento ou não, por aqueles que filiaram no PL o assassino de Chico Mendes. E por conta de um constrangimento tiveram inclusive que retirá-lo da comissão provisória lá no Pará. Então o que a gente está analisando aqui é que algumas falas, quando inclusive, presidente, deputados aqui, eu ouvi atentamente a cada fala, falou que aqui nesse parlamento só se salvam alguns. Se só se salvam alguns, existe um processo de criminalização da política, da atividade parlamentar e principalmente esse... Deputada, só um minuto, vou pedir respeito. A deputada ouviu atentamente todos os oradores. Agora vamos ouvir a deputada Jaque Rocha, por favor. Recompõe meu tempo, por favor, presidente. E aí, presidente, a partir do momento que fala que aqui só se salvam alguns, essa fala inclusive tem que ser analisada. Porque todo mundo aqui chegou através de voto. Claro que alguns chegaram com voto e tornozeleira eletrônica, enfim. Mas, porque incentivaram, inclusive, um golpe no 8 de janeiro, a raiva toda em relação a Janones, é pelo fato, inclusive, dele ser apoiador de Lula. O resumo da ópera é isso aqui. Porque, de gruja, o ataque ao Boulos por ser candidato a prefeito, o ataque a Janones por ser apoiador de Lula, mas a demagogia e a hipocrisia é tão grande que o caso das joias, do golpe do 8 de janeiro, que inclusive apoiaram várias pessoas. Gente, tem uma ala aqui que apoiou pessoas com a bandeira do Brasil, defecando, nua, fazendo fezes, necessidades, dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, a raiva, o revide em relação à figura que hoje... Olha, na Comissão de Ética nós não estamos analisando o processo nem do voto em separado que o delegado Fábio trouxe, delegado Fábio do PP, do partido do presidente Arthur Lira, do Cabo Gilberto, do PL, que fez a representação aqui também do voto em separado, partido de Jair Bolsonaro, que está aí indiciado pelas joias, está indiciado pela falsidade ideológica do cartão de vacina e principalmente, senhor presidente, nós temos que exigir aqui dos nossos colegas uma certa coerência política. Porque esse daqui não é o espaço de ficar se fazendo determinados tipos de debates para levantar a audiência, porque tem um grande número de seguidores, ou porque podem influenciar e fazer dessa comissão aqui um linchamento público. E eu falo isso, parlamentares que me antecederam. Porque nessa comissão, e eu olho nos seus olhos, Gilberto, você, foi arquivado aqui o processo do Ricardo Salles, foi arquivado aqui o processo da Carla Zambelli, foi arquivado aqui... Calma, gente, calma. Calma, vocês podem ficar serenos, não fiquem nervosos, não. Foi arquivado aqui processos, inclusive, contra deputados, e nós conversamos o porquê disso. O que vocês vão fazer aqui é o constrangimento que vocês vão levar, inclusive, o próprio Nicolas, que está aqui, foi um desses, que entrou dentro de um acordo, né? Não, mas que entrou dentro de determinados acordos aqui no ano de 2023, ou vocês são assim tão sem memória, que vocês não se lembram disso? Que isso que acordo? E aí... Vamos respeitar. Vamos respeitar. Calma. Aqui a deputada, todos tiveram a oportunidade de fazer vamos ouvir a palavra. O relator Guilherme Boulos defendeu seu relatório e criticou a falta de argumentação dos opositores, acusando-os de desviar o foco para criar um espetáculo. Colocando o que de fato está em jogo. Não é o espetáculo, o teatro, que tentaram fazer aqui em várias falas. O que está em jogo é se este Conselho adotará um critério isonômico, ou seja, o mesmo critério para vários casos, ou se adotará 2 pesos e 2 medidas. Esse é o tema do relatório que vai ser votado aqui. O relatório não entra no mérito. O relatório trata simplesmente do seguinte: existem precedentes de casos que ocorreram antes da atual legislatura, alguns dos quais sequer foram trazidos ao Conselho de Ética com essa argumentação. Como os do 8 de janeiro, que vários que falaram aqui são investigados no inquérito das fake news, no inquérito dos atos antidemocráticos, e que foram representados para que viessem para o Conselho de Ética para cassação de mandato, porque apoiaram, isso sim, a invasão dessa casa. E esse caso sequer veio para o Conselho de Ética com a alegação de que aconteceu 24 dias antes do início da atual legislatura. Então você não pode pegar um caso que aconteceu entre 2016 e 2019,
que foi amplamente divulgado na imprensa, Cabo Gilberto Silva, diferente do que diz o seu relatório, amplamente divulgado na imprensa em junho de 2022, e estão apresentadas aqui, eu apresentei na leitura anterior do relatório a matéria de SBT, de Jovem Pan, de Metrópolis, onde foi divulgado e, portanto, os eleitores que votaram no deputado que está sendo investigado tinham conhecimento do caso por veículos de ampla repercussão. E aí você pega e não julga os do 8 de janeiro, que muitos aqui deveriam ter sido caçados por isso, e não julga com o argumento de que foi antes da atual legislatura e quer julgar algo que aconteceu ao menos 3, 4 anos antes da atual legislatura. Não é possível. Não pode ter dois pesos e duas medidas.